Como estão armazenadas as situações que você tem vivido ou viveu? Nós vivemos muitas situações e no calor do momento elas são registradas na nossa mente, na nossa psique. Nesse registro, por a gente ainda tá machucado, ferido, sem entender o que de fato aconteceu, ele acontece com muita suposição, com muita opinião, com crença, geralmente voltado para o lado negativo da situação. Isso é um mecanismo de defesa, é importante para nossa sobrevivência, porque é como se a gente entendesse se eu registro aquilo no negativo, eu vou ficar esperta para evitar contato, evitar com que a situação aconteça. Só que dessa maneira não acontece uma ressignificação, não acontece um entendimento e a gente fica armado na defensiva, vestindo mesmo uma armadura e dificulta as nossas relações ou com aquela pessoa que nos causou algum dano lá atrás ou com outras pessoas. Então, eu vou trazer mais um trechinho sobre isso do livro Não Começou com Você, para a gente estudar juntos. Então, com consciência ou não, a nossa vida ela é influenciada no agora a partir disso que a gente registrou. As imagens, as crenças, expectativas e suposições, que podem estar distorcidas quando ainda estamos identificados com a dor do momento. Qual que é o problema disso? A gente não sara, a ferida fica aberta. Com o tempo, com o trabalho interno, a gente começa a ver a situação sobre uma outra ótica. Não que o fato vai mudar, mas eu posso começar a mudar o sentido daquilo, trazer um entendimento, trazer um aprendizado e começar a ressignificar aquilo que nos machucou. Quando a gente não faz esse processo, o que fica impregnado na nossa mente? Certezas absolutas negativas. Então, uma situação que deu errado lá atrás para mim, ela pode virar uma crença do tipo: a vida nunca dá certo para mim. E aí, isso ressoa com tanta verdade que eu vou me sabotando inconscientemente para que as coisas não deem certo mesmo. Então, será que por conta de uma vez lá atrás não ter dado certo, tô condenada para ser assim para sempre? Então, a importância da gente refletir sobre as verdades que a gente vai acumulando ao longo da vida. Outro exemplo, vou fracassar, não adianta tentar, ou tenho uma imunidade fraca. Então, vocês percebem que essas crenças, elas acabam gerando um estresse para o nosso corpo, porque se eu falo que eu tenho imunidade fraca o tempo todo, o que eu estou dizendo por trás? Que eu tenho medo de ficar doente. Se eu tenho medo de ficar doente, o meu corpo vai ficar mais em alerta para me proteger desse medo. E aí, mais estressada, mais em alerta, a imunidade cai mesmo. Mas então, da onde que isso surgiu? Desde quando a gente tem essas certezas? E um trabalho terapêutico nos ajuda a transformar isso pelo simples questionamento: será que é isso mesmo? Será que eu estou condenada a isso? Então, vou dar outro exemplo do livro. Vamos imaginar juntos o efeito corporal de um registro interno. Minha infância foi difícil. E de fato, gente, ela pode ter sido. Mas se eu fico presa nisso, aí o presente, a vida adulta também vai ser difícil. O convite aqui é a gente pensar, ok, foi difícil, eu sofri, tenho consequências disso, tenho dificuldades hoje disso, mas o que eu posso fazer de bom? E o que essa infância difícil me proporcionou de positivo, de força, de avanços, de oportunidades. Percebe a diferença? Esse é um processo de ressignificação. Então, se a gente fica preso na lamentação, eu sou assim porque minha infância foi difícil. Isso não acontece comigo porque minha infância foi difícil.
aí a gente não sai do lugar, aí a gente patina. E aí nós estamos sendo então responsáveis em que aquele fato que já acabou lá no passado fique ativo e atuando no agora. A hora que eu admito, de fato, eu sinto muito porque a minha infância foi difícil, porém, se não tivesse sido assim, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Só que isso não é uma simples fala romantizada da boca para fora. Não adianta ser assim. É um processo interno que, justamente pelo fato da infância ter sido difícil, neste caso, leva tempo. Outro exemplo, minha mãe era cruel ou meu pai era emocionalmente abusivo. Então são frases, gente, que é muito comum, mais do que a gente pode imaginar. Então esses exemplos, eles são bem corriqueiros na vida de muitas pessoas. E aí, embora tudo isso seja praticamente uma verdade, as imagens, elas não são suficientes para revelar a história completa daquele indivíduo. Será que todos os dias da sua infância foram difíceis? Será que seu pai nunca foi gentil? Que a sua mãe nunca foi atenciosa? Você tem mesmo acesso a todas as primeiras lembranças de ser abraçado, alimentado, colocado no berço? Então, a gente foca no que de ruim aconteceu como esse mecanismo arcaico de sobrevivência. A gente fica preso nessas memórias. Só que a gente vai formando carapuças, armaduras que vão pesando ao longo da vida e fazem, na nossa defesa, a gente viver e ter olhos apenas pro negativo. E a gente começa a ver negativo em tudo, em todos. Nada tá bom, nada, né? Sempre tem um mas. Será que de alguma forma a memória está ausente mesmo? E mais importante, nós temos feito perguntas do tipo: o que estava por trás da nocividade de minha mãe? Qual evento traumático será que meu pai passou? Isso não vai tirar a responsabilidade do que aconteceu, mas nos ajuda a subir um nível de entendimento e caminhar para esse processo de ressignificação. O que você tem afirmado sobre a sua história de vida, sobre o seu passado, sobre o seu presente, nesse lugar mais negativo, mais cheio de pesar e mais cheio de lamento? Se você quiser, olhe para isso com mais carinho, profundidade e reflexões. E se você gostou, comenta. Adoro quando vocês colocam os comentários.